E nós vamos até o Evangelho de Marcos, capítulo 1, do verso 1 até o verso de número 8. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Saíam a ter com ele toda a província da Judéia e todos os habitantes de Jerusalém, e confessando seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. As vestes de João eram feitas de pelos de camelo, ele trazia um cinto de couro e se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. E pregava, dizendo: após mim, vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Eu vos tenho batizado com água, ele vos batizará com o Espírito Santo. Este evangelho, feito por nosso irmão Marcos, foi dado a todos nós para entendermos a respeito de quem é Jesus Cristo. E, portanto, podermos crescer dentro dessa visão, crendo verdadeiramente que o nosso Senhor não é simplesmente um mito, uma lenda urbana, uma história inventada por algumas pessoas que queriam promover a sua religiosidade. Quando olhamos para toda a Bíblia, nós percebemos que a Bíblia, de fato, é a palavra de Deus. Geralmente, quando alguém vai inaugurar uma religião, uma seita, um clube, o que essa pessoa faz? Ela procura escrever algo. Um livro, eu tive tal revelação, eu recebi tal ensinamento, eu tenho tal filosofia de vida. Quando olhamos para Jesus Cristo, o curioso é perceber que Jesus não escreveu nada. Não há nenhum livro onde nós vejamos assim, o Evangelho de Jesus Cristo, autor Jesus Cristo. Porém, Deus, ele usou homens iguais a nós, porém homens inspirados pelo Espírito Santo, levando estes homens a escrever a respeito de Jesus Cristo. Então nós temos 4 homens escrevendo em épocas diferentes, falando da mesma pessoa, sendo 2 testemunhas oculares, o evangelista Mateus e João. E os outros 2 escrevem a respeito de Jesus Cristo, baseando naquilo que eles ouviram. Talvez tenham visto um pouco, mas tanto o relato de Lucas quanto o relato de Marcos é baseado naquilo que as pessoas passaram. Lucas mais ainda. Lucas faz entrevista com várias pessoas, perguntando a respeito de Jesus. Olha, você conviveu com Jesus, você viu a Jesus, o que aconteceu quando você encontrou com Jesus? E Marcos, ele escreve baseado naquilo que ouviu de Pedro. Marcos, o nome dele era João, e o apelido Marcos, conforme a narrativa de Atos, capítulo 12, no verso de número 25, diz assim: Barnabé e Saulo, cumprida a sua missão, voltaram de Jerusalém, levando também consigo a João, apelidado Marcos. E Atos 15, 36 a 41, fala a respeito de Marcos também, que participou num episódio muito triste entre Paulo e Barnabé, quando esses brigaram por causa de Marcos, que numa cidade anterior abandonou o trabalho, e na outra viagem Paulo já não quis levar. E como Marcos era primo de Barnabé, Barnabé tomou as dores e brigou com Paulo. Os 2 então se separaram. Um foi para um lado, outro foi para o outro.
E assim, anos mais tarde, eles voltaram a se reencontrar. Na carta aos Colossenses, no capítulo 4, no verso 10, diz assim: Saúda-vos Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé, sobre quem recebestes instruções, se ele for ter convosco, acolhei-o. Percebemos que daquele fato, daquela situação, não sobrou nada, a não ser aquilo que deve ser o elo entre nós, que é o amor de Jesus Cristo. Filemão também fala a respeito de Marcos, e em 2 Timóteo, capítulo 4, verso 11, Paulo diz assim: somente Lucas está comigo. Toma contigo a Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Pois me é útil para o ministério. E 1 Pedro 5,13 também fala a respeito de Marcos, o que traz a todos nós. Pedro, ele possui um carinho muito especial por Marcos, dizendo o seguinte: aquele que se encontra em Babilônia, como era chamada Roma naquele tempo, também eleita, vos saúda como igualmente meu filho Marcos. Marcos não era filho de Pedro, mas segundo os historiadores, os pais da igreja diziam que Pedro falou bastante de Jesus Cristo a Marcos e o ajudou, portanto, a escrever este evangelho. E nós percebemos, através do texto lido, a preocupação de Marcos, quando escreve esse evangelho, é mostrar para as pessoas quem é Jesus Cristo. Por isso ele inicia dessa forma: princípio do evangelho de Jesus. Na verdade, queridos, o evangelho significa boas novas. Mas quando falamos a respeito de Jesus Cristo, o evangelho não é somente a proclamação de uma ideia, de uma religiosidade, de um padrão, de algo, uma lei, mas o evangelho é a proclamação do próprio Jesus Cristo. Jesus Cristo é as boas novas para os homens de todas as épocas, em todos os lugares. Ele é o próprio evangelho. E Marcos apresenta Jesus Cristo neste evangelho como sendo o Filho de Deus. Quando falamos a respeito do Filho de Deus, isso significa que Jesus Cristo é Deus. Por ser filho, significa que ele possui a mesma essência, feito do mesmo material, tem o mesmo direito, tem o mesmo poder, porém tem um ministério diferente. Isso nós aprendemos há muito tempo. Deus Pai, o Criador de todas as coisas, Deus Filho, o nosso Salvador, e Deus o Espírito Santo, o nosso Consolador. Então a Trindade, Deus em si, ele trabalha dentro dessa economia em nossa vida, em Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas quando fala a respeito de Jesus Cristo como sendo Filho de Deus, está dizendo que ele é o próprio Deus que veio ao mundo. E várias vezes nesse evangelho nós vemos esse título sendo repetido. Neste capítulo mesmo, no verso 11, diz assim: então foi ouvida uma voz do céu: tu és o meu filho amado, em ti me comprazo. Nesse mesmo capítulo, no verso 24, nós também encontramos uma expressão semelhante, agora sendo pronunciada por um demônio. Lá no verso 24, vocês podem virar a página aí das vossas Bíblias e ver que temos nós contigo, Jesus Nazareno. Vieste para perder-nos? Bem sei que és o Santo de Deus. E no capítulo 5, no verso 7, mais uma vez nós encontramos um demônio testificando a respeito do próprio Jesus Cristo, exclamando com alta voz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes. E lá no final, no capítulo 15, no verso 39, nós vemos na hora da crucificação o centurião, um homem incrédulo, um homem o qual não andou com Jesus Cristo, mas ao presenciar a cena da crucificação, ele declara que esse verdadeiramente é Filho de Deus. Quando falamos a respeito de Jesus Cristo como Filho de Deus, nós entendemos isso, que é o próprio Deus que veio ao mundo, conforme nós entendemos através das cartas de Paulo também, que ele se esvaziou do seu poder, da sua glória, se esvaziou do seu título, de todos os benefícios,
porque Ele amou você, então Ele se esvazia e se coloca como filho, porque Ele se importa com você. É essa a conotação, e Marcos queria que as pessoas compreendessem a respeito de Jesus, porque quando Marcos escreve esse evangelho, já circulava a carta aos Gálatas e circulava também a carta de Tiago. Então essas são as duas cartas mais antigas. Depois então vem os evangelhos, o evangelho de Marcos, o evangelho de Mateus, depois o evangelho de Lucas. As outras cartas também nesse meio tempo são escritas, até quando lá por volta do ano 90 vem o último evangelho, o evangelho de João. E por último, o último a ser escrito no Novo Testamento é o Apocalipse. Então, quando Marcos escreve esse evangelho, já existia essas duas cartas. Aos Gálatas, quando vemos a ênfase nessa carta a respeito da superioridade de Jesus Cristo, e a igreja ela não deveria cair no erro do judaísmo, ou seja, voltar a servir a Deus por meio daquilo que estava escrito no Velho Testamento, da circuncisão, da carne sufocada, da questão dos sacrifícios, do sábado e outros ritos judaicos, porque em Cristo Jesus tudo isso passou. Nós não precisamos mais cumprir esses rituais, porque a nossa salvação, a nossa santificação, o perdão dos nossos pecados se baseiam no sacrifício de Jesus Cristo na cruz e na sua ressurreição. Não devemos nos prender mais a estas coisas. Esse é o teor, é um resumo da carta aos Gálatas. E na carta de Tiago, o que nós podemos encontrar é a questão da perseverança em meio ao sofrimento. Se está alguém sofrendo, peça sabedoria a Deus. Se você está doente, busque o Senhor. Se você está contente, louve ao Senhor. Ou seja, busque o Senhor, clame ao Senhor. Em todo tempo, recorra àquele que pode, de fato, cuidar de você em toda e qualquer situação, que é Deus. É a questão da carta de Tiago. Em meio a essas duas cartas, Marcos ele é levado pelo Espírito Santo a escrever a respeito de Jesus Cristo diante daquilo que ele ouviu de Pedro. E segundo alguns autores, quando Marcos escreve esse evangelho, Pedro já havia sido martirizado em Roma. Ele inicia o seu ensinamento a respeito de Jesus Cristo, o qual é o próprio evangelho. Por isso nós vemos lá Paulo dizendo assim, porque eu não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Quando fala de Paulo não se envergonha do evangelho, logo o evangelho é Cristo, ele não se envergonha de quem? De Cristo. Quando nos envergonhamos do evangelho, nos envergonhamos de Cristo. Quando não falamos do evangelho, não estamos falando de Cristo. Quando não procuramos viver conforme o evangelho, não estamos vivendo em comunhão com Cristo. Ser evangélico é muito mais do que ter ou pertencer a uma denominação. De fato, é viver com Jesus Cristo. E eu creio piamente que Marcos queria isso para a igreja naquele tempo, que os irmãos conhecessem a Jesus Cristo e vivessem intimamente com Ele. Por isso ele inicia a descrição do Evangelho, diferente dos outros evangelistas, a partir de João Batista. O verso 2 diz assim, conforme está escrito na profecia de Isaías. Ele traz à tona não somente a profecia de Isaías, porque até em Êxodo, capítulo 23, verso 23, há uma profecia a respeito de João Batista, vamos assim dizer. Está escrito da seguinte forma, porque o meu anjo irá adiante de ti e te levará aos amorreus, aos heteus, aos ferezeus, aos cananeus, aos heveus, jebuseus, e eu os destruirei. Claro que era no tempo de Moisés, falando que o Senhor iria conduzir a Moisés à terra prometida. E semelhantemente nós vemos João Batista depois, surgindo no poder do Espírito Santo, para anunciar a vinda do Messias, a vinda de Jesus Cristo. É o texto de Isaías, o capítulo 40, que nós lemos essa noite, citado nos verso 2 e no verso 3, se diz, eis aí envio diante de ti, da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho
voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor e endireitai as suas veredas. Bom, João Batista aparece conforme a profecia. E surgiria um homem, e este viria antes do Messias. E é interessante o verso 3 diz assim, voz do que clama no deserto. E o verso 4 diz assim, apareceu João Batista no deserto. Pregando o batismo de arrependimento. Ou seja, João Batista, sendo filho de sacerdote, ele retira o ritual da purificação e leva para fora do templo, para fora da cidade, num lugar ermo, junto ao rio, e ali ele começa a aplicar esse ritual às pessoas. Lá em Levítico, em Deuteronômio, nós podemos ver esse ritual sendo organizado por Deus, na consagração dos sacerdotes, na purificação dos leprosos. Quando o leproso comparecia diante do sacerdote, o sacerdote aspergia água sobre a cabeça dele 7 vezes, para que ele fosse purificado da lepra. E assim foi instituído por Deus. E nós vemos esse ritual sendo repetido na cura de Naamã. Só que Naamã, o profeta falou, vai lá e mergulha 7 vezes. E também fazia parte do ritual da purificação da lepra, conforme está escrito lá em Levítico. E João Batista, ele pega esse ritual e começa a aplicar às pessoas. E as pessoas iam até João Batista e confessavam os seus pecados, e João Batista estava anunciando, por meio do seu ministério, o ministério de Jesus Cristo. E o verso 7 diz assim, e pregava dizendo, após mim vem aquele que é mais poderoso do que eu, do qual não sou digno de, curvando-me, desatar-lhe as correias das sandálias. Olha a visão deste homem, que ele não era digno de Jesus Cristo, ele não merecia nada, ele não merecia nem desatar as sandálias de Jesus Cristo. Em tudo ele apontava para Cristo, uma humildade deve se fazer presente em todos os cristãos. Devemos viver dessa forma, reconhecendo que o nosso Senhor é soberano e dependemos dele em todo tempo. O verso de número 8 diz assim, eu vos tenho batizado com água, ele, porém, vos batizará com o Espírito Santo. Bom, nós podemos ver que o batismo de João Batista era diferente de Jesus. O batismo de João Batista era o batismo para arrependimento de pecados. Quando vem Jesus Cristo, ele já mostra uma outra questão, que agora o batismo é a entrada no reino, não o batismo em si, mas a ação da pessoa, ou seja, Deus salva o pecador, leva esse pecador ao arrependimento, e o batismo é um compromisso diante da sociedade, onde falamos assim, agora eu sou de Jesus Cristo, eu e a minha família, nós serviremos ao Senhor. E quando fala a respeito do batismo com o Espírito Santo, ser selado com o Espírito Santo, conforme está escrito em Efésios capítulo 1, verso 13, em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Santo Espírito da promessa. Então, esse é o nosso texto, e nós podemos perceber o evangelista Marcos, ele passou para as pessoas quem era Jesus Cristo. Quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Filho de Deus. Com isso ele estava ensinando que Jesus Cristo é o próprio Deus. E a respeito de Jesus Cristo, ele não surgiu do nada. Estava anunciando isso há muitos anos atrás, e veio até João Batista, antes dele, para testificar da sua vinda, do seu ministério. Bem, explicamos algumas partes do texto, agora me permitam fazer algumas aplicações. De acordo com o nosso texto, nós percebemos que Jesus é o Evangelho.
Ele é a boa nova, ou as boas novas. Por que Jesus é a boa notícia? Todos nós recebemos muitas notícias durante toda a nossa vida. Algumas alegres, outras tristes. Mas nenhuma notícia recebida por nós, nenhuma novidade se iguala a Jesus Cristo. Jesus Cristo é a notícia mais importante de todas, porque Ele é relevante. As notícias elas podem nos influenciar. Os fatos, os exemplos que nós vemos nas pessoas, geralmente nós somos movidos por exemplos. Hoje, na hora do almoço, estava passando a respeito daquela maratonista, que foi a última a chegar numa Olimpíada. Bem conhecida, talvez vocês tenham visto. E serviu de exemplo de perseverança. É algo importante? É. Mas o que aconteceu com ela pode até mexer com a minha emoção, mas não vai mudar a minha vida. Em que sentido não vai mudar? Não vai me dar força, não vai transformar o meu coração, pode influenciar, mas não transformar. Assim são os exemplos, né? Certa vez eu postei um vídeo a respeito de uma jovem senhora, a qual não possuía os braços e fazia tudo com os pés. Dirigia, cuidava do filho. Melhor do que eu que tenho as duas mãos. Os dois braços. Isso causa um impacto na gente. Mas não é capaz de transformar a índole. Não é capaz de trazer, de fato, vida às nossas deficiências. Por isso, Jesus Cristo, Ele é a notícia, é a boa nova mais relevante da história da humanidade, porque além de influenciar, Ele altera a realidade das pessoas. O evangelista Marcos procura passar isto. Marcos não traz muitos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, mas ele traz o impacto de Jesus Cristo na vida das pessoas. A cura de um endemoniado em Cafarnaum, a cura da sogra de Pedro, outras curas que Jesus fez, a cura do leproso, do filho do paralítico. Ele mostra que Jesus Cristo, ele não é somente importante, ele é imprescindível, ele não pode faltar na vida do ser humano. Jesus Cristo é a notícia mais importante de todas, porque essa notícia é abrangente. Às vezes uma notícia, ela se acomoda em um determinado lugar, se destina a um grupo de pessoas. E não serve para toda a sociedade. Ao passo que o Evangelho, ele não é só para um determinado povo, um determinado tipo de situação, quando alguém está triste, ou quando alguém está doente. Ao contrário, a pregação do Evangelho, Jesus Cristo, é para todas as épocas, para todos os povos, em todos os lugares, em todas as situações. E nós podemos perceber diante disso que a mensagem do Evangelho é atemporal. Ela não fica presa a uma cultura, a um tempo, a um lugar. Mas todo tempo, quando vamos ao Senhor Jesus Cristo e lemos a Sua palavra, essa mensagem é atual. É sempre atual. E que nós percebemos, queridos, que uma notícia, com o tempo, ela muda. As pessoas vão acrescentando alguns fatos, ou descobrindo outros. Quando falamos a respeito de Jesus Cristo, nós percebemos que Jesus é imutável. E por Ele ser imutável em seu ser,
assim o amor dele também é imutável. O padrão dele é imutável. A ira, a justiça de Deus é imutável. E a forma como ele trata com a nossa vida também é imutável. Ele trata sempre do mesmo amor, do mesmo direito, com a mesma justiça. Como está escrito lá em Malaquias, que o Senhor não muda, por isso nós não somos consumidos, porque Ele é imutável. Jesus é a boa nova, é a notícia mais importante, e a Ele devemos recorrer todos os dias. A cada instante devemos buscar o nosso Deus e preencher o nosso coração com essa notícia. A cada dia. A cada dia. Segunda questão que nós tiramos desse texto é a submissão ao ser de Jesus Cristo. Quando olhamos para João Batista ele se submetia a Cristo de forma integral. Além de se vestir, morar num lugar diferente, e se vestia como o profeta Elias, por isso muitos confundiam João Batista com Elias. João, ele apareceu pregando no deserto, falando a respeito de Jesus Cristo, e se coloca dessa forma: eu não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. A submissão a Cristo, queridos, não deve ser simplesmente um discurso, onde falamos: olha, a minha vida pertence ao Senhor. Mas a submissão indica que Jesus Cristo, Ele impactou a nossa vida. E por impactar a nossa vida com o seu amor, com o seu sacrifício, com a sua ressurreição, nós passamos a ter atitudes diferentes da sociedade. Se alguém se diz cristão, e a vida desse cristão é semelhante à de um ímpio, ímpio é aquela pessoa que não tem a piedade de Deus, não tem a misericórdia de Deus, que não nasceu de novo. Pode ser moralmente correta, ser uma pessoa que faz boas obras, religiosa, mas se Jesus Cristo não transformou essa pessoa, ela continua em sua impiedade. Se a vida do cristão não é diferente da vida do seu vizinho, e não professa fé em Deus, isso significa que nós não submetemos a nossa vida a Deus. Quando nos submetemos a Ele, é necessário existir alguma mudança. E a mudança ela ocorre segundo o padrão de Jesus Cristo. Nós passamos a ser parecidos com Ele, semelhantes a Jesus Cristo, imitadores de Jesus Cristo, discípulos de Jesus Cristo. A ponto de nós encontrarmos na palavra a seguinte expressão: agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O que significa isso, Cristo viver em mim? É que as minhas atitudes estão submetidas a Deus. A forma de falar, de pensar, de sentir, são de Jesus Cristo agora. Paulo expressa isso na segunda carta aos Coríntios, quando ele diz assim que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas passaram e tudo se faz novo. E se nós conhecíamos alguém segundo a carne, hoje já não conhecemos essa pessoa segundo a carne. Ou seja, nós interagimos agora segundo Jesus Cristo, segundo o padrão de Deus. O amor de Deus, a graça, a misericórdia deve mover a nossa vida. Se o Evangelho é a notícia mais importante que você recebeu em toda a sua vida, você deve imitar a Jesus Cristo. Por último, queridos, o que nós podemos perceber através desse texto, que além de Jesus Cristo ser a boa nova, a notícia mais importante, e além dessa notícia nos levar a uma vida humilde, de nos submetermos ao Senhor, nós percebemos que esta mensagem é poderosa para tratar da vida daqueles que estão no deserto.
A questão de João Batista ir ao deserto nos leva a um pensamento da realidade da pessoa que não tem a Jesus Cristo. Essa pessoa está num deserto espiritual. Por isso Isaías diz: aqueles que estavam na região das sombras da morte viram uma grande luz. Em outro lugar, Jesus Cristo diz que aquele que vem até Ele matará a sua sede, e rios de água viva fluirão do seu interior. Jesus fala de matar a sede existencial. Antes, sem Jesus Cristo, nós possuíamos a nossa religiosidade, até cultuávamos a Deus, alguns nasceram em lares evangélicos, mas estávamos secos, estávamos no deserto. Mas quando Jesus Cristo vem até a nossa vida, nós passamos a matar essa sede, a saciar a nossa sede de Deus, e agora vivemos em um manancial. Jesus Cristo, Ele é capaz de nos tirar dos desertos que nós passamos. O primeiro deserto é o deserto da alma, que para isso Jesus Cristo veio, para tirar você desse deserto. Daí nós podemos aplicar essa mensagem a outros tipos de desertos, que são aqueles que nós passamos. Quando olhamos para Gálatas, no capítulo 5, no verso 22, 23 e 24, diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Ou seja, a ação do Espírito em nós produz amor, porque às vezes nós estamos no deserto da solidão, do ódio, da indiferença. Habitamos num deserto assim e não conseguimos sair. Às vezes ouvimos uma notícia, uma história que nos inspira, lemos alguma coisa, vemos algum filme a respeito de uma história e aí gostamos, isso mexe com a nossa vida, mas verdadeiramente não tira a nossa alma do deserto da indiferença. Mas Jesus Cristo é poderoso para tirar o ódio, a indiferença do coração do ser humano e ali deixar que o amor de Deus venha fluir como rios de água viva. Assim Jesus Cristo faz conosco quando passamos pelo deserto da tristeza, porque o fruto do Espírito é a alegria. O salmista trabalha bastante com essa figura. Tu mudaste o meu lamento em canto, me cingiste de alegria. Por vários motivos ficamos tristes, alguns motivos reais, justos, outros injustos, mas nós temos um Salvador, que é poderoso para nos encontrar no deserto da tristeza e tratar conosco. E assim vai, você pode pegar essa questão de Gálatas e aplicar dessa forma, da paz. Quantas vezes passamos pelo deserto da turbulência, e parece que quando estamos nesse deserto da turbulência, é notícia ruim em cima de notícia ruim. Ficamos como Jó. Veio o mensageiro, falava alguma coisa ruim, e mal acabava esse de falar, chegava um outro mensageiro e falava outra desgraça, e mal acabava de falar, chegou outro mensageiro e trouxe outra desgraça. Tem fase em nossa vida que é assim, é uma atrás da outra, mas Deus é poderoso. Ele mesmo falou: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. A longanimidade, né? Tem dia que a gente não tem longanimidade com ninguém, nem com a gente mesmo. Acorda do avesso. E assim, às vezes, nós encontramos pessoas assim, e passam não só uma fase, mas até a vida inteira. Mas Deus é poderoso para transformar.
Seja qual for o deserto que você venha passar, não existe nada difícil para Jesus, não existe nada impossível para Ele fazer. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos e pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Isso nós tiramos desse texto. Por isso, busque a Jesus Cristo. Ele é as boas novas, a boa nova, a melhor notícia de todo o universo, que é capaz de reger a nossa vida com majestade, com glória, com poder, com misericórdia, com transformação. A quem você tem recorrido? Que seja a Jesus Cristo. Amém, queridos?